Fala aí, torcedor vascaíno. Vamos para o giro de notícias do Vascão da Gama de hoje. Vamos falar quem pode ser o novo técnico do Vasco. Vamos falar também o volante, né? Gary Mendes, que pode estar acertando já com o Vasco, está esperando só concretizar as passagens para poder vir ao Brasil e fechar com o Vasco. Já tem um acordo verbal, né? Vamos falar também do interdição de São Januário. Infelizmente o Vasco sofreu uma punição forte aí, a punição de 30 dias de jogos, essa punição que vai prejudicar muito o nosso time. Então, segue a vinheta. Torcedor vascaíno, nós perdemos para o Goiás, Barbieri demitido, e agora vamos em busca de mais um treinador aí. O Vasco vai em busca de um técnico aí. Na minha opinião, tem que ser um técnico muito experiente, um técnico ganhador de títulos. Não pode trazer um técnico, você veio de onde, ganhou o quê, não ganhou nada. Então, para mim, não serve. Não tem que ser treinador novo, treinador que nunca jogou bola na vida. Não sou a favor disso. Eu sou a favor de um técnico experiente no nível do Jorge Jesus, que ganhou vários títulos Libertadores brasileiro, no nível do Cuca, que também ganhou brasileiro, Libertadores, Hernan Crespo, que já dirigiu São Paulo, um ganhador de títulos também, um cara muito bom, um ótimo treinador. Então o Vasco tem que ir em busca desses treinadores. O Vasco precisa sair desse momento difícil, precisa ter um time taticamente forte, né? Um time equilibrado, estruturado. Então não adianta vir trazer Odair Helma, trazer Rogério Ceni. Não adianta, torcedor. Não é isso que o Vasco vai se livrar dessa zona da degola, não é isso. Então o Vasco precisa muito aí de um técnico de nome, com garra, coragem, um técnico brigador fora de campo, que oriente o time o tempo todo, que instrua o time como jogar, como atacar, crie táticas, crie jogadas ensaiadas. Então precisa muito disso. O técnico vai ser um fundamental aí para fazer o time evoluir. Já que nós temos bons jogadores, nós temos um bom goleiro, nós temos um bom zagueiro, nós temos um bom volante, entendeu? Nós temos aí o Pedro Raul, que foi goleador, né? Foi vice-artilheiro, Goiás, não está bem, não joga bem, concordo que está uma fase muito ruim, né? Mas dependendo do técnico, o técnico consegue construir uma forma taticamente de jogar que o cara consegue evoluir, o atacante consegue evoluir. Então, isso é muito importante. Técnico é fundamental. Você vê aí jogadores aí que não jogavam nada, não criavam nada, não faziam gols, que depois que bateram na mão de técnicos experientes, eles evoluíram. Então é fundamental um bom técnico para formar com esse time e mais contratações, né? Deve estar chegando aí o Gary Medel, um volante bem experiente, brigador ali, raçudo, tipo o Yuri Lara, né? Que né, chamamos de pitbull aí, que está o tempo todo brigando pela bola, disputando bola, também finaliza de fora da área. O Vasco precisa muito de um jogador assim, que chegue finalizando de fora da área, um jogador que brigue dentro da área, que ataque, defenda e que põe no time, que dê bronca no time, que esteja garra. O Vasco precisa muito disso. Então, parece que está esperando só as passagens aí para poder vir para o Rio de Janeiro, Brasil, né? Para poder fechar negócio com o Vasco. Já tem um acordo verbal fechado, só está dependendo mesmo de vir para o Rio de Janeiro para concretizar a assinatura do contrato, fazer exames médicos e tudo mais. E falar aí também, né, torcedor, a interdição do São Januário, essa interdição prejudicou muito o Vasco aí. O Vasco não pode fazer nenhum tipo de evento em São Januário por causa dessa interdição e mais a punição do STJD, que 30 dias do Vasco, de qualquer jogo que tiver, não pode. Isso parece que serão 5 jogos, né? Que o Vasco fará aí dentro desses 30 dias, que não terá torcida, né? Nem dentro de casa, nem fora de casa. O Vasco também não poderá ter torcida fora de casa. Prejudicou muito aí que o Vasco tem aí como 12º jogador o torcedor. O torcedor do Vasco é aquele que vai lá e apoia, que faz o time virar, faz o time vencer. Não é aquele torcedor que infelizmente criou esse tumulto, criou essa confusão. Infelizmente acabou acontecendo, isso estava previsto que ia acontecer,
Se o Vasco perdesse aquele jogo contra o Goiás, estava bem nítido que isso ia acontecer, que iam haver confusões, iam haver brigas em torno do estádio, bombas, isso estava bem nítido, bem claro. Muitas pessoas deixaram de ir esse jogo por causa disso. E, infelizmente, aconteceu, o Vasco foi punido, então agora é bola que segue. Então vamos pensar agora em trazer um novo técnico, trazer as contratações, né, fazer certas, porque já errou demais, não pode errar mais, apesar de que acho que acertou muitas contratações ali, acertou o Jair, o Léo Pelé, o Léo Jardim, são jogadores excelentes, o Puma e o Piton não são muito equilibrados ali, mas também não são péssimos jogadores, são bons jogadores. Então, do meio para trás, eu acredito muito nessa equipe do Vasco. No meio para frente, eu acho que precisa contratar, não adianta ficar só com a garotada, não adianta Peck, o Orediano não está indo bem, o Pedro Raul não está indo bem, não adianta botar toda a carga em cima do menino Ryan, que está começando agora, só tem 16 anos. Então, precisamos muito de um atacante. Eu acho que não vai ser o Serginho que vai resolver o nosso problema, apesar de ser um atacante experiente aí, e inclusive o Jorge Jesus disse que ele é um jogador muito interessante. Então, mas eu acho que precisa de muitos outros mais ali, jogadores. Precisa sim desse volante para jogar junto com o Jair, precisa de um outro zagueiro bom, como o nível do Lianco, brigador, disputador. Precisa sim de um meio de criação urgente, de um Lanzini, de um Rojas, que infelizmente já foi para o Corinthians, o Vasco não ofereceu nenhuma proposta maior para poder ficar com o jogador, o Corinthians pegou. Então o Vasco precisa de jogadores assim, precisa, urgentemente. Não vai poder ficar esperando, né, cair do céu uma subida na tabela sem um jogador de meia criação, não pode. Então vamos aguardar as próximas contratações aí do Vasco. Aproveito para pedir para vocês, torcedores, já deixe seu like aqui, ó, se inscreva no canal, ative o sininho para mais informações, notícias aí diárias do Vasco, tá bom, pessoal? Fique com Deus, aquele abraço, fui!